Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Eu sou a professora Thaís e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos ver? Como tarefa, eu tinha deixado para vocês um exercício. Nós vamos falar sobre isso e, além disso, vamos ver as páginas 65, 66, 67 e 68, as fichas dessas páginas. A tarefa que tinha ficado para vocês era usar uma fita métrica para medir os itens a seguir e registrar suas respostas. Espero que vocês tenham indicado essas medidas em centímetros, tá? É a medida do pé, a medida da mão, a medida do lápis, a medida do caderno, tá? E a medida da mesa em que você está realizando essa atividade. Então, claro que cada um de vocês obteve uma medida diferente, então não tem como eu dizer qual é a resposta de cada um, tá? Em seguida, no exercício 3, pede para você traçar linhas com a metade das medidas que você encontrou na atividade anterior. Por exemplo, se o teu pé mede 26 centímetros, você vai traçar uma linha com 13 centímetros, que é metade de 26, tá? Mas vocês não vão fazer essa atividade agora. Eu estou aproveitando para explicar porque ela vai ficar como tarefa. Se ao responder algum desses aqui vocês não conseguirem, não couber a linha dentro do desenho do livro, vocês podem fazer no caderno ou em uma folha de papel, principalmente as medidas da mesa, que se a mesa onde você está estudando for uma mesa muito grande, talvez você não consiga. Caso realmente seja muito grande e você não consiga, o item E você não precisa fazer, mas você pode registrar qual é a medida da metade das medidas da mesa que você encontrou. Mas esse aqui vai ficar como tarefa. Vamos para a próxima ficha, que é da página 67, e vamos ver o primeiro exercício. Observe a distância de cada trecho do caminho do rato até o queijo. Então, nós temos uma rota A para ir até o queijo e uma rota B para ir até o queijo. Quem que está lá no meio dormindo? O gato. O ratinho não pode fazer o caminho mais curto, que é reto, ele vai ter que fazer um desvio aí do gato. Ou ele desvia pela rota A, ou ele desvia pela rota B. Mas ele tá com muita fome, ele quer ir pelo caminho mais curto. Em quantos metros a rota A é mais curta que a rota B? Para saber qual é o comprimento de cada rota, a gente tem que somar os dois trechos de cada uma. A rota A tem um pedaço que mede 2 metros e tem um pedaço que mede 4 metros. Então, no total, ela tem 6 metros de comprimento. Essa é a rota A. A rota B ela tem um pedaço de 5 metros e um de 3 metros. No total são 8 metros. Então a rota B é a mais comprida. E a rota A é mais curta em quantos metros? Qual é a diferença? 8 menos 6 são 2 metros. Então a rota A é 2 metros mais curta que a rota B. Tá? Próximo exercício. A turma do Zeca resolveu cercar o campo de futebol do bairro. De quantos metros de cerca a turma do Zeca precisará? Então, ó, aqui está o campo de futebol. O campo de futebol tem um formato retangular, tá? E a cerca deve estar em toda a volta do campo.
Então, para saber de quantos metros de cerca nós vamos precisar, nós temos que somar as medidas dos 4 lados. Vamos aqui, então, fazer essa conta. Eu tenho 100 metros mais 60 metros mais 100 metros e mais 60 metros, tá? Então, será que eu consigo fazer essa conta de cabeça ou eu posso ir somando por partes? 100 metros mais 60 metros são 160 metros. Mais os próximos 100 metros, 260 metros. E ainda tem que somar mais 60 metros, dá 320 metros, tá? Então, o contorno todo do campo de futebol do bairro é igual tem a medida de 320 metros. O Zeca, de quantos metros de cerca a turma de Zeca precisará? Precisará de 320 metros de cerca. O próximo exercício: circule um instrumento indicado para medir o campo. Aqui a gente tem uma fita métrica, tá? Uma fita métrica em geral mede 1 metro ou 1,5 metro, tá? Aqui nós temos uma trena, que é um instrumento usado por pedreiros, arquitetos, construtores, e ela geralmente tem enroladinha ali dentro da fita uma fita de metal que chega a ter 10 metros, 20 metros, às vezes até 50 metros, tá? E a régua aqui que a gente tem é uma régua parecida com a minha, que mede 20 centímetros. Qual você acha que é o mais fácil de usar para medir o contorno do campo? Será que a gente vai medir com uma réguinha? Quanto tempo a gente vai demorar para medir o campo todo com essa réguinha? Será que eu posso usar uma fita métrica? Posso usar a fita métrica. Eu vou ter que usar essa fita métrica mais ou menos umas, deixa eu ver, 150 vezes, 200 vezes? 200 vezes. Ou eu posso usar uma trena que é maior e eu posso usar menos vezes. Então, o instrumento indicado para medir um campo tão grande é esse aqui, que é a trena, porque ela consegue medir distâncias maiores. Número 3. Juliana precisa fazer um embrulho para presente. Ela tem uma fita de 2 metros. Vamos precisar aqui pensar o que significa uma fita de 2 metros. A primeira pergunta diz assim: quantos pedaços de 60 centímetros ela pode cortar? Bom, cada metro tem 100 centímetros. Então, uma fita que tem 2 metros tem 200 centímetros. No item A, está perguntando quantos pedaços de 60 ela pode cortar. Vamos pensar assim: se ela cortar um pedaço de 60, ela vai tirar 60, vão sobrar 140 centímetros. Então, com um pedaço, sobram 140. Será que ela pode cortar mais um pedaço? Se ela tirar mais um pedaço, vão sobrar 80 centímetros. Então, 2 pedaços ela consegue cortar. Será que ela consegue cortar mais um pedaço de 60 aqui dentro? Consegue cortar, sim. Então, de 80, ela tira mais um e vão sobrar 20 centímetros. Então, ela consegue pegar 3 pedaços. E do pedaço de 20 centímetros, ela consegue tirar mais 60? Não consegue. Então, ela vai conseguir cortar 3 pedaços.
Letra A. Quantos pedaços de 60 centímetros ela pode cortar? Ela pode cortar 3 pedaços. Quantos centímetros de fita sobrarão? A gente já fez a conta. Então, o A são 3 pedaços. E a letra B é a sobra aqui, ó. Quantos centímetros de fita sobrarão? 20 centímetros. Quantos pedaços de 50 centímetros ela pode cortar? Aí nós vamos ter que começar a pensar de novo. Porque agora os pedaços não são mais de 60, são de 50. Agora eu vou começar mais para lá. Ela tem 200 centímetros. Se ela tirar um pedaço de 50, ela fica com 150. Se ela tirar mais um pedaço de 50, ela fica com 100. Se ela tirar mais um pedaço de 50, ela fica com 50. E se ela tirar mais um pedaço de 50, ela fica com 0. Então, quantos pedaços de 50 centímetros ela pode cortar? 4 pedaços. E por último, item D, quantos centímetros de fita sobrarão? Ah, não sobrou nada, gente, olha aqui, ó. Então a resposta é: não sobrará nenhum pedaço. Pedaço de fita. Assim, a gente terminou essa ficha aqui e como tarefa, vocês vão fazer esse exercício aqui, o número 3. Exercício 3 da página 66. E a gente se vê na próxima aula de matemática. Até lá!